Olá, vamos fazer agora um problema de extremos relativos. Temos aqui esta função definida por 2x a dividir por x ao quadrado mais 4. Queremos calcular os extremos relativos desta função se existirem, podem não existir. Então, seguindo os passos que estamos habituados a fazer nas aulas, a primeira coisa a fazer seria calcular o domínio desta função f. E o domínio é tal que serão todos os valores de x pertencentes a r, tal que, e agora se temos uma divisão, significa que o denominador tem que ser diferente de zero, certo? Então, temos que x ao quadrado mais 4 tem que ser diferente de zero. Não temos raízes de índice par, nas raízes de índice par a função que está debaixo da raiz, não é? O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Não temos logaritmos numa determinada base. Se isso acontecer, então a função que constitui o argumento do logaritmo teria que ser maior que zero, mas nada disto acontece. Como tal, temos uma divisão e nas divisões sabemos que a única restrição é que o denominador seja diferente de zero, ok? E agora, vamos resolver esta condição. Acontece que aqui temos um caso particular, porque se nós fôssemos calcular qual é o valor de x, tal que x ao quadrado mais 4 é diferente de zero, chegamos à conclusão que isto é sempre verdadeiro. Ou seja, é aquilo que nós chamamos, é uma condição universal. E é sempre verdadeiro porque universal. Uma condição universal é quando temos uma condição que se verifica sempre, que é sempre verdade para qualquer valor, neste caso de x, não é? Que é a nossa variável. E porquê que é sempre verdade? Então, porque x ao quadrado mais 4 é sempre diferente de zero. Se for mais fácil, podemos fazer um pensamento, podemos passar o 4 está a somar, passa para o segundo membro a subtrair e ficávamos com esta condição, que é equivalente à anterior. E aqui talvez seja mais fácil perceberem que realmente x ao quadrado mais 4 é sempre diferente de zero, porque se escrevermos desta forma, então x ao quadrado é de certeza diferente de menos 4, porque x ao quadrado ou é positivo, porque está ao quadrado, ou se o x for zero, é igual a zero. Portanto, x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, o que significa que nunca é negativo. Portanto, é sempre diferente de menos 4, de certeza absoluta, para todo o valor de x, ok? Portanto, é aquilo que chamamos uma condição universal. Então, se o x pode ser qualquer valor, porque x ao quadrado mais 4 é sempre diferente de zero, então o domínio desta função é todo R, ok? A seguir, o que nós podemos fazer a seguir é calcular a derivada da função. Então vamos lá calcular a primeira derivada, e a primeira derivada diz-nos que, como é um quociente, vamos fazer a derivada do primeiro, portanto, derivada vou indicar, derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro, que é 2x, vezes a derivada do segundo. Vou também indicar, mas se tiverem facilidade, podem logo fazer estas derivadas que são simples. A dividir pelo denominador, pela função que está em denominador, que é x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Passamos então agora a estas derivadas que são super simples. A derivada de 2x é 2, multiplica por x ao quadrado mais 4. Atenção que x ao quadrado mais 4 não está a derivar. Menos 2x, que também não está a derivar. E agora a derivada de x ao quadrado mais 4 é, por coincidência, 2x. Não é? A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 4 é 0, não é preciso escrever. X ao quadrado mais 4 ao quadrado. Este quadrado que está em denominador não se desenvolve, não é necessário. Agora, vamos simplificar o numerador. Vai dar 2x ao quadrado mais, fazendo aqui a propriedade distributiva, não é? O 2 multiplica pelo x ao quadrado e depois multiplica pelo 4. Portanto, fica 2x ao quadrado mais 2 vezes 4, 8, menos, fazendo aqui as contas, 2 vezes 2 é 4 e x vezes x é x ao quadrado. O denominador é x ao quadrado mais 4 ao quadrado, e isto vai dar, agora somando termos do mesmo grau, não é? No polinómio só somam-se os termos que têm o mesmo grau, então vai dar menos 2x ao quadrado mais 8. A dividir por x ao quadrado mais 4, tudo isto ao quadrado. E temos a primeira derivada calculada.
A seguir, precisamos de saber se esta função tem pontos críticos e pontos singulares. Ora, pontos singulares não tem. Se nós formos calcular o domínio da primeira derivada, é x pertencente a r, são os valores de x pertencentes a r, tal que x ao quadrado mais 4 também ao quadrado. Isto ao quadrado tem que ser diferente de zero, precisamente pelo que vimos anteriormente, porque se eu tenho aqui uma divisão, o denominador tem que ser diferente de zero. Ok? O que é que acontece? Falta aqui fechar a chaveta. O que acontece é que, se eu agora for aqui em cálculos auxiliares, não é? Resolver esta condição, que nem é preciso, mas imaginem que vamos resolver. Nós, olhando para aqui, já deveriam saber que o que nós temos aqui é, mais uma vez, uma condição universal. Porquê? Então, porque se x ao quadrado mais 4, como nós vimos anteriormente, é sempre diferente de zero, então, estando ao quadrado, também vai ser diferente de zero. Não é? Portanto, isto é uma condição universal. Portanto, isto, x ao quadrado mais 4 é uma função que é sempre diferente de zero, independentemente do valor de x, ou seja, para qualquer valor de x, uma quantidade diferente de zero, ainda ao quadrado, continua a ser diferente de zero. Se é uma condição universal, significa que isto é sempre verdadeiro, ou seja, x ao quadrado mais 4 ainda ao quadrado é diferente, é sempre diferente de zero, ou seja, o denominador, não temos nenhum problema com o denominador, independentemente do valor de x, para qualquer valor de x. Então, o domínio da primeira derivada também é R. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que se o domínio da primeira derivada é igual ao domínio da função, neste caso é R, então isto significa que a função não tem pontos singulares. Ok? A função não tem pontos singulares. Não tem pontos singulares. O que é um ponto? O que é um ponto singular? Não tem pontos singulares. O que é um ponto singular? Os singulares. Um ponto singular é um ponto que pertence ao domínio da função, mas não pertence ao domínio da primeira derivada. Ou seja, imaginem que o domínio da função era R. Okay? E imaginem que o domínio da primeira derivada nos tinha dado R com exceção, por exemplo, de zero. Então, significava que o zero é um valor que pertence ao domínio da função, porque o domínio da função é R, mas não ia pertencer ao domínio da primeira derivada. Então, seria um ponto singular. No entanto, aqui, como os domínios são iguais, portanto, se o domínio da primeira derivada é igual ao domínio da função, esta situação, como eu acabei de exemplificar, nunca acontece. E então a função não tem pontos singulares. A seguir, pontos críticos. O que são pontos críticos? São pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Então, vamos. São pontos, aliás, são pontos onde pertencem ao domínio da função e onde a primeira derivada é zero, ou seja, tem que pertencer ao domínio da função. Não tinha dito isso. Então, vamos pegar a primeira derivada, e que neste caso é menos 2x ao quadrado mais 8, a dividir por x ao quadrado mais 4 ao quadrado, diferente de zero, e vamos, diferente não, igual a zero, e vamos resolver esta equação. Ora, uma equação, vamos por aqui, vamos relembrar que numa equação, quando nós temos, aqui a vermelho, quando temos uma fração, e que A e B representam duas funções, e temos uma fração igualada a zero, para resolver esta equação é o A igual a zero e o B tem que ser diferente de zero. É assim que se resolve uma equação com uma fração igual a zero. Então, neste caso, o que nós vamos ter é, vamos ter menos 2x ao quadrado mais 8 é igual a zero e x ao quadrado mais 4 ao quadrado tem que ser diferente de zero. Né? O denominador nunca pode ser zero. Resolvendo a primeira condição, vai dar menos 2x ao quadrado igual a menos 8. Já vamos à segunda condição. Aqui fica x ao quadrado, então x ao quadrado igual a menos 8. O menos 2 está a dividir, passa, disse mal, o menos 2 está a multiplicar, passa a dividir. E isto vai dar menos por menos dá mais. E 8 a dividir por 2 vai dar 4. Portanto, vai dar x ao quadrado igual a 4. Logo, x é igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2. Então, a partir de teremos dois pontos críticos. E, realmente, aqui dois pontos críticos, porque o que nós temos aqui deste lado é uma condição universal, não é? Como nós já vimos. Ou seja,
daqui não vai surgir nenhum valor de x que tenhamos que excluir, ok? E então, estes pontos pertencem, mais e menos 2 pertencem ao domínio da função, vêm do facto de termos resolvido a equação onde o f' de x é igual a zero, portanto, temos aqui dois pontos críticos que encontramos para esta função. O x igual a 2 e o x igual a menos 2. E agora vamos com isto fazer o quadro de sinais. Ora, no quadro de sinais, que é para depois estudarmos os extremos da função e até podemos estudar a monotonia. O que é que nós pomos? Pomos o domínio da função. Como o domínio da função é R, então indicamos que vai de menos infinito a mais infinito. Portanto, aqui pomos valores do x na primeira linha, começando pelo domínio, que neste caso é de menos infinito a mais infinito, e pomos os pontos críticos e os pontos singulares se existirem. Não temos pontos singulares, temos dois pontos críticos. Os pontos têm que ser ordenados por ordem crescente, ok? Como se fosse a reta real. Na primeira linha vamos pôr sinais, daí ser chamado o quadro de sinais, os sinais para a primeira derivada. E na segunda linha pomos a função, o estudo da função. Ora, em 2i menos 2 nós sabemos que a primeira derivada é zero, porque são pontos críticos, não é? E o que eu tenho aqui, a primeira derivada, se houver dúvidas já sabem. Não sabem ver os sinais, substituem por valor. Por exemplo, vão à primeira derivada, substituem o zero que pertence ao intervalo de menos 2 a 2. Não é? Se substituírem aqui por zero, substituírem aqui não, substituírem na expressão da primeira derivada, o x por zero, vai dar 8 em cima e 4 ao quadrado em baixo vai dar um número positivo, ok? Não me enganei. De qualquer forma, neste caso, como a primeira derivada, vou pôr aqui, é menos 2x ao quadrado mais 8 sobre x ao quadrado mais 4, tudo ao quadrado. Se a primeira derivada é isto, então significa que o sinal da primeira derivada, como o denominador é sempre positivo, então o sinal da primeira derivada está dependente do sinal do numerador. E o numerador, neste caso, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo e acabamos de ver que tem zeros em menos 2 e em 2. Então, entre os zeros da parábola, o sinal é positivo e fora é negativo, não é? De menos infinito a menos 2, sinal negativo, a função é negativa, de 2 a mais infinito, a função é negativa novamente. Mas volto a dizer, se vocês tiverem dúvidas, vão escolher um valor que pertence a cada um destes intervalos, substituindo na expressão da primeira derivada e vão ver os sinais, não é? Por exemplo, aqui, de 2 a mais infinito, como é que eu sei que é menos? Iam substituir o x por 3 aqui e ficava menos 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, mais 8, vai dar um número negativo. O número negativo a dividir por este valor, que é positivo, dá sempre negativo, ok? Pronto, isto é uma situação. Tendo os sinais da primeira derivada, então facilmente agora sabemos o crescimento e o decrescimento da função. A função é decrescente de menos infinito a menos 2, crescente de 2 a menos 2 e decrescente de 2 a mais infinito. Penso que disse sempre bem. Então, se a função neste caso está a descer e depois está a subir, ou seja, a função, imaginem que faz algo desta forma, desce e depois sobe, então em menos 2 a função tem um mínimo, e esse mínimo é a imagem, precisamente, do ponto menos 2. Vamos à função, calculamos o seu valor. E aqui, se a função vai a subir e depois desce, então significa que a função aqui vai ter um máximo, e máximos locais ou relativos ao locais sempre. Aqui é um mínimo relativo ao local e aqui é um máximo relativo ao local. Então a função atinge um máximo relativo em x igual a 2 e esse máximo tem o valor de f de 2. Vamos à função f e vamos calcular esse valor. Vou calcular. Coisinha porque o tempo do vídeo está quase a expirar. Então, fui calcular o f de menos 2, a imagem do menos 2, não é? Pela função, e a imagem do 2 pela função, deu menos 1 meio e 1 meio respectivamente. Portanto, menos 1 meio e 1 meio, respectivamente. Vamos substituir o menos 2 e o 2 na expressão da função, fazer os cálculos. Então, a função tem um mínimo relativo igual a menos 1 meio no ponto x igual a menos 2 e tem um máximo relativo em
x igual a 2 e esse máximo relativo é igual a 1 meio. Ok? Bom estudo.